Certo. Certo, gente. Bom dia. Então, essa sessão aqui é parte do curso Noções Básicas sobre IA, né, do CEEIA, né, Centro de Estudos de Ética da Inteligência Artificial da Universidade Federal da Paraíba. Né? Então, hoje a gente vai falar aqui com o Marlon Teixeira, que tem uma carreira interessante, né? Porque ele além de ser doutor em filosofia, eu conheci o Marlon exatamente quando a gente estava fazendo a seleção de doutorado na URGS, né? Mas ele acabou ficando na Santa Catarina, o UFSC, eu fiquei na URGS. Depois a gente, mais ou menos na mesma época, né? A gente foi para os Estados Unidos, eu fui para Davis, que é no norte da Califórnia, você foi para Irvine? Não, foi Irvine. Para UCSD. Para UCSD em San Diego. Ah, San Diego, bem para o sul da Califórnia, né? Foi com Grush, né? Eu até estava lendo esses dias um texto sobre Extended Cognition e estava falando do Grush. Eu até lembrei disso aí, que eu tinha interesse pela pesquisa dele na época também. Só que aí o Marlon largou a academia, decidiu ganhar dinheiro, aí abriu uma empresa de inteligência artificial. alguém tem que ganhar dinheiro, né? Então, a gente vai falar aqui com ele sobre tanto a trajetória dele, né? De sair da filosofia e para a inteligência artificial, e falar um pouco também sobre o dia a dia do desenvolvedor, o trabalho, como é que é, e de inteligência artificial também, né? Porque, como eu estou falando, o Marlon é uma pessoa que tem conhecimento não só na prática, como também conhecimento teórico sobre o assunto. Então, vou deixar aqui a palavra com o Marlon. Pessoal aí que está os alunos que estão aí no chat, vocês podem, qualquer coisa, vocês podem perguntar aí, ou pelo chat, ou até levantar a mão aí para fazer alguma pergunta, mesmo durante a palestra, durante a fala dele, tá? Qualquer coisa também, se for no chat, eu pergunto para ele. Então é isso, Marlon. Seja bem-vindo. Deixar a palavra contigo. Obrigado. Então, como o Danilo falou, meu nome é Marlon Teixeira e primeiro eu queria dizer que eu gostaria de fazer o formato de um bate-papo aqui. Eu gostaria muito que os alunos intervissem e colocassem suas dúvidas, porque para não ficar um monólogo e também tem tanta coisa que se pode falar. E eu até nem sei para onde apontar, assim, tem coisas em níveis técnicos, né? E provavelmente eu não vou ir muito profundo em coisa, mas eu gostaria muito que os alunos perguntassem, pusessem suas dúvidas para que eu pudesse. E eu vou começar falando sobre como é que eu acabei aqui, Danilo, porque realmente te conheci lá na seleção da URGS, eu tinha feito em alguns lugares e acabei optando pela. Na verdade, eu não ganhei bolsa na URGS na época, né? E ganhei na Unicamp e na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e em Granada também, e optei vir para a UFSC. Optei vir para a UFSC porque eu queria muito estudar filosofia da ciência e queria ter um background bom em lógica. E aqui tinha o Décio Krause, que era meu orientador, e tinha o Newton da Costa, né? Que foi meu co-orientador. Então, optei por vir para cá. E eu vim da UFSM, né, lá no Rio Grande do Sul, que é um departamento de filosofia muito centrado em história da filosofia. E houve uma mudança muito grande de cultura quando eu cheguei na UFSC, porque ali era um departamento muito focado no estudo de problemas mesmo, de problemáticas, e no estudo de matemática pura e física, e ciência pura, assim, né? A gente lia muito mais textos de ciência diretamente do que propriamente filósofos falando sobre ciência. A gente lia e depois ia para o filósofo ver o que os caras diziam, assim. Então, isso foi um choque de cultura. E a gente tinha uma proximidade muito grande com os professores, que também não era típica lá da UFSM. E o Newton da Costa, cara, que foi talvez o intelectual mais, assim, aguçado com quem eu tive a oportunidade de conviver, nós tínhamos convívio semanal, assim, diário, assim, com ele. Nós tínhamos, por 3 anos, pelo menos, a gente teve disciplinas todo semestre com ele, que era o curso de epistemologia avançada.
Só que falar com o Newton da Costa era muito difícil. Não porque ele fosse uma pessoa de difícil acesso, mas porque ele não entendia o que você falava, porque ele conhecia tanto que qualquer coisa que você falasse, ele te respondia: olha, eu não sei bem do que você está falando, mas se você está falando de tal coisa, isso não é bem assim. E para mim. Marlon, deixa eu só dar um contexto para o pessoal, né? O pessoal muito noção da filosofia. O Newton Ah, da Costa é um lógico brasileiro muito importante, né? Um dos inventores da lógica paraconsistente, que é um tipo de lógica que lida de maneira melhor com contradições, né? Que tem muitas aplicações, porque a gente tem muito base de dados que são na computação, por exemplo, que são contraditórias, né? Na lógica clássica, quando você tem uma contradição, você trivializa tudo, né? Você tem uma explosão. sim. E no da Costa ele trabalha com sistemas em que você não tem essa trabalhava, né? Não É. tem essa propriedade. E Milton da Costa ele faleceu tem alguns anos, tem uns 5 anos mais ou menos, não é isso? Não, ele faleceu ano passado. Nossa! Ele teve caiu em casa e bateu a cabeça, pelo que eu soube. Para quem é da computação, talvez conheça o Gregory Chaitin, que é da COP no Rio, acho, se não me engano, que é um cara que também tem um nome muito relevante em teoria da computação, e ele tem uma publicação relevante com o Newton. O Newton publicou vários artigos com o Gregory Chaitin, ele era muito íntimo do Gregory Chaitin. Enfim, aí eu estou contando essa história para dizer como é que eu vim, como é que eu acabei engenheiro de machine learning se eu tenho essa formação. E aí nós íamos tocar esse café com o Newton e teve uma ocasião que eu estava em casa vendo uns cursos, eu estava no doutorado, né? E vi um curso no YouTube de um cara do IMPA ou do ITA, não me lembro, que o título do curso era Física e Geometria. E eu achei aquilo intuitivo, porque a percepção que a gente tem de mundo, né? O Umwelt, assim, o mundo que a gente constrói, que a gente experimenta, é um mundo que a gente pode representar geometricamente, né? Ele tem uma profundidade, ele tem uma coordenada em 3 dimensões e tudo mais. Eu digo, cara, é isso aí que eu vou conversar com o Newton. Aí fomos lá, tivemos o curso, fomos tomar um café. E eu disse assim, Newton, eu vi um curso assim assado, o cara falou que física era geometria, o Newton me escutando, né? Aí quando eu acabei de falar, ele falou, ele falou assim, olha, rapaz, eu não sei que foi o idiota que te falou isso, mas se eu quiser fazer física com geometria, eu faço, mas se eu quiser fazer física com espaço vetorial e trabalhar só com matriz, eu trabalho. E se eu quiser jogar isso numa matéria de conjunto, nem número eu tenho lá. Então eu faço física com o que eu quiser. O que vai determinar é a ferramenta que mais vai ser fácil para mim trabalhar. Aí ele me disse assim, ah, tu parece ser um pouco mais espertinho que os outros, por que tu não sai daqui e vai conhecer o mundo? Vai fazer física e matemática. E depois você volta para cá. E foi isso que eu fiz. Daí eu fiz graduação em matemática, e eu fiz bastante coisa na engenharia elétrica, na pós-graduação em engenharia elétrica, aqui nos Estados Unidos, e eu fiz alguma coisa na física também. E aí eu concluí meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado também, que já não era bem na minha área, mas e aí entrei nessa coisa de concurso, né, Danilo? Você sabe como é complicado, né? Eu tinha sido aprovado na UFSC em segundo lugar, fiquei naquela coisa de ser chamado, não ser chamado, acabei não sendo chamado. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí tava esse boom de startup, coisa. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, fazendo isso em 2013, 14, eu vi que essa coisa de machine learning estava estourando. E eu sempre fui um cara muito curioso. Falei, cara, essa coisa aqui vai dar certo, mano. O que é isso? E eu comprei um livro lá e fiz um curso lá de introdução ao machine learning. Então eu já vinha com essa coisa latejando na cabeça, cara. Aí quando deu esse assim de, bom, eu vou fazer o que agora? Sigo fazendo concurso. Eu tinha muitos amigos da matemática que eram professores e na engenharia. Juntei os 4, 5 e falei, cara, vamos fazer uma startup. Cara, a gente nem tinha CNPJ, porque era um grupo muito bom, né? Era um monte de doutor. Aí a gente já conseguiu um projeto de 500 mil ali com a Votorantim. E assim começou. Na época eu não sabia nem que era CNPJ, né? Não sabia nada, assim, dessa parte de empreendedorismo. E depois foi uma escola dentro dessa startup para entender como é que empreende, porque isso aí também é outra coisa, né? Mas foi mais ou menos assim que eu acabei, né? Então, desses dois fatores. Primeiro, a interdisciplinaridade da minha formação, né? De fazer outros cursos, de ter esse incentivo para fazer outros cursos, não ter uma formação tão canônica, tão baseada só em história da filosofia. E a necessidade de você diversificar, né?
não sei como é que está agora, mas na época era complicado para quem tinha carreira universitária, assim. Então, basicamente, foi assim que eu acabei. E aí comecei ali por 2016, 17, comecei fazendo consultorias no Upwork. Comecei com uma minha startup, né? Projetos na startup, depois passei a fazer consultorias no Upwork, que é uma plataforma de freelancer, e ali eu fiz consultoria por quase 10 anos. E adquiri muita experiência em diferentes áreas de aplicação de algoritmos de machine learning para uma gama diversa, muito diversa de problemas aí. E aí, então basicamente foi assim que eu acabei trabalhando com machine learning, inteligência artificial. Tem algum outro? Bom, quer que eu siga falando assim? Pode falar, eu tô até. Só para lembrar aí para o pessoal que está assistindo, né, o Marlon falou que vocês podem ir fazendo perguntas, porque eu acho que eles gostaria mais de uma conversa do que simplesmente dele. Eu vou ficar falando coisas que vem na minha cabeça aqui. Bom, eu vou fazendo gancho com coisas que vem na cabeça. A gente fala hoje em especialista em inteligência artificial, né? E esse é um cargo, digamos assim, que eu me dei conta no último ano, que é um novo cargo que surgiu, né? Que é o especialista em inteligência artificial contrastado com engenheiro de machine learning, né? Quando eu comecei nisso, só existia engenheiro de machine learning, que era o cara que sabia lidar com algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Algoritmos que conseguem fazer uma generalização baseada num conjunto de dados menor ou maior, né? E agora surgiu esse cargo, engenheiro de inteligência artificial, muito por conta desse cenário que nós temos hoje, que é esse boom de modelo pré-treinado, de modelo de linguagem, de foundation model, né? Modelo de fundação. E essas duas carreiras, elas se contrastam num bocado. Eu já trabalhei em alguns projetos como engenheiro de inteligência artificial e me dei conta que não gosto muito, porque é uma área que 80, 90% da tarefa, ela é uma tarefa de full stack, assim, para back-end, basicamente, desenvolvendo API e consumindo modelo pré-treinado de terceiros, como OpenAI, por exemplo. Isso é uma coisa enfadonha para quem tem um conhecimento teórico de algoritmo, assim, de aplicação de algoritmos de machine learning. Mas é interessante ver essa distinção que surgiu aí hoje em dia, né, entre o engenheiro de AI, então, é o cara que faz a implementação de API para o uso de modelo pré-treinado de modelo de linguagem foundation model, né? Como o GPT-Chat, por exemplo. Então vai fazer aí, vai se ocupar com a estrutura da API, vai se ocupar com o design de prompt, mas também só com o design da API também, tem agente, tem chain-adopt, tem chatbot, tem o RAG, né, que é muito comum hoje, que é, né, Retrieval Augmented Generator System. Então, e o cara do machine learning, ele já vai trabalhar mais low level, né? Por exemplo, se você tem uma equipe lá, a OpenAI tem uma equipe que treina esses modelos, são engenheiros de machine learning que trabalham por trás disso. A Priscila está perguntando aqui, né, o que é back-end, né? Acho que back-end é a parte por trás do código, a parte que não é para o usuário, né? Na verdade, vamos lá, essa é uma pergunta interessante para quem não é da área, assim. Quando você faz um programa, um aplicativo, digamos assim, né, que você tem uma interface de interação, isso tem uma evolução, né? Normalmente, os seus dados, eles são dados que vão ficar salvos em algum lugar, tá? Salvos em algum lugar. E aí, então, você tem um banco de dados para isso. E aí, para você aumentar a segurança disso, foi dividido entre duas camadas. É uma camada chamada back-end, é uma camada que vai trabalhar só fazendo requisições do banco, e ela vai ter todo um protocolo de segurança, e você vai ter só dessa camada, você vai ter o que a gente chama de Swagger, que é os pontos de saída disso que você pode consultar. Você vai consultar, você quer fazer, por exemplo, você tem um banco de dados ali vamos dizer, um banco de dados de um hospital. Né? Você tem um aplicativo de um hospital. Então você vai ter o banco de dados lá que vai guardar todos os. Depende da estrutura do banco, né? Mas vamos lá, vai guardar dados dos pacientes
E aí você tem um back-end que é uma estrutura que faz a consulta e também coloca os dados lá dentro. Então ele tem só os pontos de saída lá, que é uma URL, né? Como se fosse na internet, assim, que você pode plugar em qualquer lugar e consultar. Você consultar e constrói a URL, né? De forma como se você olhar no navegador, você tem um texto ali que é construído, né? Você constrói o URL e você faz a chamada, ela retorna daí um dado. Só que aquilo ali não tem interface de interação como a gente tem aqui, por exemplo, esse aplicativo que a gente está usando agora para conversar, né? Que tem a tela, que tem tudo, que é uma interface um front-end que a gente chama, né? É uma interface de interação. Não tem interface de interação. Aí tem a interface de front-end de interação, como a gente está usando aqui, que se conecta com essa camada que a gente chama de back-end. Então, no desenvolvimento de software, foram divididos pelo menos esses três aspectos, que é o banco, o back-end e o front-end, por uma questão de segurança, uma questão de estrutura, de organização, e também para a gente delimitar tipos de profissionais, né? Tem profissional que trabalha só com a parte gráfica, com a parte... tem o UX depois, né? Que é o cara que trabalha só com a parte gráfica, mas tem o profissional que trabalha mais implementando a interface de interação, o cara que implementando a parte de back-end, que aí vai lidar mais com segurança, com agilidade, né? E tem o banco de dados, que é a estrutura dos dados que vão ficar armazenados. Eu acho que um ponto que você falou aí que foi interessante, né? Que vários foram, né? Mas essa distinção entre o engenheiro de IA e o cara que trabalha com treinamento, né? Aí você falou isso daí, que hoje em dia muitas aplicações a gente já pega uma IA pré-treinada, né? Um LLM pré-treinada. Seria interessante, acho, talvez, falar um pouco sobre isso, né? A diferença entre pegar uma rede pré-treinada e treinar uma rede e em quais casos... Vamos falar sobre a evolução disso aí, então. Eu comecei, como você já disse, lá em 2016, 2017. Quando eu comecei, a gente já tinha uma coisa que se chamava uma aplicação para implementação de rede neural, que é o mais simplificado, por exemplo, que é o Keras. Eu trabalho com Keras, né? O Keras é uma biblioteca do TensorFlow, e o TensorFlow é uma biblioteca da Google para implementação de rede neural. O TensorFlow por si só, ele é uma interface em Python que roda C++ no back-end, porque C++ é uma linguagem mais rápida e mais low level, que a gente chama, né, a nível mais baixo, ela não precisa, porque o Python precisa compilar, você precisa compilar o Python para rodar. E o C++, o C++ ele já é uma linguagem compilada. Quando você compila o objeto, ele já fica compilado, então ele roda mais rápido. Então, o TensorFlow ele tem essa interface em Python para você poder implementar coisas de inteligência artificial. Quando você estava trabalhando lá em 2000, TensorFlow acho que é 2007. Não, 2007 Python é 2097. Mas TensorFlow é 2012, eu acho. Quando a gente começou a implementar a rede neural lá em 2013, 14, 15, a gente construía a rede do zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você dizia lá quantos neurônios ela tem, né? Você colocava o bias, você colocava camadas, você vai definir, por exemplo, uma rede convolucional, definir uma rede convolucional com os filtros, tudo. Então, tudo isso dava uma trabalheira. Você vai definir uma rede neural desde o começo, você vai fazer um código ali, que é sei lá, vai ter 2.000 linhas, sei lá. Eu nunca defini uma rede neural do zero, né? Então, esse é o primeiro momento que tem ali, quando começaram a escrever as redes neurais. Já numa linguagem otimizada para a utilização de GPU, que é Graphic Unity, que é uma unidade gráfica de processamento, né? E por quê? Porque roda muito mais rápido em unidade gráfica de processamento. Então, a gente usa a GPU para rodar esse tipo de algoritmo. Se for rodar no RAM, por exemplo, na memória RAM, por exemplo, demora horrores. Então, o TensorFlow, assim como o PyTorch, depois surgiu da Facebook, o TensorFlow é uma linguagem feita para usar a GPU e para otimizar esse processo de processamento de dados usando rede neural. No começo, a gente definia a rede neural toda. Depois entrou essa biblioteca, uma das bibliotecas, né? Posso citar outras. Entrou o Keras,
Keras já é uma interface em Python, praticamente. Quando eu falo interface, não é interface gráfica, mas é uma coisa assim, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês verem se querem ver código, o negócio de ver código, só para mostrar aqui para vocês aqui. Eu tenho um código de um algoritmozinho que eu acho que eu não posso, tem que me habilitar para eu compartilhar a tela. Hein? Tá, vou tentar fazer isso aqui. Vai fazendo aí enquanto eu vou falando. Então, assim, tinha esse primeiro momento. No segundo momento entrou, o que aconteceu? O pessoal fez um monte de rede neural que andava bem ali. Chegou-se a um conceito de rede neural, tanto densa, que a gente chama, né, que são redes neurais mais simples. Isso eles são fully connected, né? São células conectadas umas com as outras e você simplesmente faz o update dos pesos entre elas. Depois começaram a se criar redes neurais mais complexas para imagem, por exemplo, como redes convolucionais, depois para séries temporais, como redes recorrentes e LSTM, com uma série de estruturas, modificações estruturais e outros. Só para mostrar rapidinho. Bom, depois eu mostro aqui então. E outras aí foram surgindo e começou a se chegar a algumas modelos, algumas estruturas otimizadas e bastante padrão de rede, seja densa, seja LSTM. E aí se criou uma biblioteca, né, onde a gente podia importar já essas redes prontas e só passar os parâmetros. Por exemplo, pega uma rede densa, quantas camadas eu quero, quantas células, qual o número de neurônios que eu quero nela. Eu só importava a densa, abria e botava 30. Então tá, é uma densa com uma camada de densa com 30 células. Ah, quero jogar outra junto ali. Aí tem um método lá, né? Sequencial, pode ser funcional, que a gente bota uma outra camada e também diz quantos números a gente quer e bota a camada de saída. Então, simplificou-se muito mais fazer a implementação de uma rede neural no segundo momento. Aí nós já estamos em 2017, 2018, que foi mais ou menos quando eu comecei. Então, eu já comecei usando Keras. Mas ali, acho que eu vou mostrar agora aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui a janela. Vou compartilhar a tela mesmo. Estão olhando aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, então. Onde é que eu estou chamando essa rede? Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou pegando uma rede pré-treinada aqui, né? Eu estou chamando uma rede pré-treinada, mas eu estou usando Keras, tá? Eu vou fazer um fine tune dessa rede aqui. Essa biblioteca, eu chamo essa biblioteca da Google aqui, que é o TensorFlow. E do TensorFlow, eu poderia trabalhar com o TensorFlow Lab, mas não, eu vou chamar Keras. E eu vou chamar o Keras aqui, que é uma biblioteca que tem uma série de redes de modelos já desenvolvidos que eu posso utilizar. E nesse caso, eu estou pegando um modelo aqui, ó, que é um modelo já treinado, que é a Inception V3, um modelo que eu trabalhei muito, modelo para imagem. Mas eu usei muito imagem para trabalhar a sequência temporal. E aqui eu vou passando. Será que você podia dar um zoom? Posso dar um zoom. Melhorou? Acho que botando na tela cheia aí agora dá para ver bem. Valeu. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Então, eu estava falando para vocês, eu importo essa biblioteca do Tensor aqui. Por exemplo, só para dizer isso aqui é uma biblioteca comum para trabalhar análise de visualização de dados, leitura de dados, né? O Pandas é uma biblioteca comum para isso. Não, é uma biblioteca para basicamente com matemática finita, assim, que a gente converte. Você tem dado, você converte ele numa matriz, depois você usa NumPy assim, para trabalhar com esses números. Isso aqui são bibliotecas para importar dado, isso aqui é uma biblioteca que eu criei, essa aqui é uma biblioteca para. Tá bom ainda o tamanho que atualmente? Eu acho que se der para aumentar um pouquinho, tá bom, podia ser, mas eu queria falar para o pessoal assim, que esse comando import, né, ele está importando a biblioteca, e a biblioteca seriam funções já prontas, então, né? Beleza. São partes de código já pronto que você, em vez de escrever, você está importando de algum lugar. O pessoal não tem experiência com desenvolvimento aqui?
Alguns, né? Tem algum pessoal que é da computação, mas tem um pessoal assim, que é da pedagogia, da filosofia. Então, é bem. O que quer dizer importar uma biblioteca? Isso é importante. Digamos que eu vou definir um conceito discursivamente, tá? Eu vou definir um conceito e eu faço lá e digo assim, qual é o conceito de homem? Eu boto homem em 2 pontos. Homem é um animal bípede, falante, racional, pode dizer. Para eu não ter que... Eu posso fazer isso com vários conceitos. Para eu não ter que ficar definindo tudo de novo aqui, o que eu faço? Eu crio um arquivo, deixo tudo eles lá e nomeio ele com a forma, eu posso importar o homem direto, daí ele já tem a definição. Então, é isso que a gente faz em desenvolvimento. A gente escreve as funções em algum lugar e nomeia de algum modo. Por exemplo, eu nomeei aquele arquivo como scikit-learn e a subpágina dele eu nomeei como model selection e de lá eu estou importando esse cara que eu defini, que é train test split, por exemplo. Então não vou muito low level assim. Mas só para exemplificar então aqui que eu só estou chamando para mostrar isso aqui para vocês para dizer então que nesse momento aqui, né, esse é um código provavelmente que eu escrevi faz tempo, isso aqui, não sei, deve ter escrito isso aqui lá por 2020, no mínimo, ou 2019. Aqui eu tô chamando Keras e estou buscando essa rede aqui, que é uma rede já ela foi implementada, treinada, e aqui eu vou fazer um fine tune dela, eu vou dar uma afinada nela, eu vou pegar alguns dados e vou ajustar ela para esses novos dados que eu estou usando. E aqui eu estou usando uma camada de saída softmax, que é probabilística. Eu quero prever a probabilidade. Isso aqui eu estou usando os pesos, porque meu dataset ele é desbalançado. Isso aqui na época não tinha GPT-chat, o código até que está bem bonitinho, olha só. Quem escreveu fui eu. Então tá, nós estamos nesse segundo momento, nós começamos construindo redes neurais do zero, temos bibliotecas para importar elas agora que estão prontas. Depois ali por 2020, 2022, o paper que introduz Transformers, que é a arquitetura de rede que possibilita o GPT-chat, ele é de 2019, né? Chama-se Attention is all you need. Então, ali em 2019 e 2020, ainda a gente estava numa fase de consumir modelo pré-treinado, mas para várias outras coisas. Aí surge esse primeiro grande investimento, que na verdade a OpenAI ela foi uma startup bem, vamos dizer assim, ousada, né? Porque ela investiu um dinheiro bruto no treinar um modelo Transformer, que já estava dando resposta boa, só que eles pegaram e criaram uma arquitetura bastante robusta, investiram muito na criação de conjunto de dados de linguagem e a startup deu certo, né? Deu muito certo, né? Que hoje é uma das empresas mais valorizadas do mundo. Mas até ali a gente tinha alguns modelos pré-treinados e tal. Hoje a gente está no momento seguinte. Veja bem, aqui eu estou importando Keras. Eu não posso importar um modelo da OpenAI. A OpenAI não é open source. Eu posso consumir o modelo deles usando uma API, mas o modelo fica lá na empresa e eu pago para usar o modelo dele, porque eu pago por chamada. Então é diferente a situação. Então, existem outros modelos que são open source. Por exemplo, o Facebook liberou o modelo deles, que é o Llama e o Llama 2. Esses modelos eu posso fazer o download no meu computador, eu posso ver a arquitetura, eu posso ver os pesos, mas os da OpenAI, eles não são open source. Se eu não me engano, a OpenAI liberou o GPT-3, eu acho, em algum momento aí. Mas o GPT-4, bom, agora lançaram o GPT-5, esses modelos eles não são open source. Então, não sei se eu consegui dar uma visão, mas basicamente são momentos diferentes, né? O momento hoje dos Foundation Models é um momento em que basicamente a gente trabalha com modelo pré-treinado, mas a gente quase não tem acesso aos modelos. Alguns a gente tem, mas os melhores não. Pelo menos da OpenAI a gente não tem. Trabalha mais fazendo consulta do modelo que está lá na empresa. E enquanto alguns outros modelos para outras áreas eles são acessíveis, né? Tem muito modelo open source que a gente chama, que são modelos acessíveis a qualquer um. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Para quem aí está se interessando por opacidade, né, da IA.
As redes neurais são opacas no sentido mais forte, né? Porque é difícil você saber como é que está sendo feito o cálculo ali dentro, mas agora tem uma camada a mais de opacidade, que é o fato de você não ter acesso ao código, né? Então não é nem que você não sabe qual algoritmo está sendo. Existe, como se existem camadas de opacidade, né? Existe essa opacidade técnica, que existe toda uma discussão para saber como a rede neural aprende, né? E hoje eu nem sei como é que tá isso, mas eu lembro que um cara que eu gostava muito, que era o Naftali Tishbi, ele era um cara da Universidade Hebreia, ele tem uma aplicação relevante em termos da informação e tal, ele tinha um paper sobre como a rede neural aprende e tal, e ficou famoso ali, mas não sei se o que deu isso. Depois, de lá para cá, eu não pesquisei mais sobre isso. Tem essa opacidade, né, que matematicamente falando, ainda é uma coisa meio nebulosa de como a rede neural realmente aprende, apesar da gente usar métodos quantitativos, né, backpropagation, é tudo matematicamente transparente, mas assim, não existe uma prova matemática, não existe algo muito. Existe uma prova geral de que uma rede neural é um aproximador universal de função, mas não existe uma forma analítica ali de como ela aprende propriamente. E existe essa opacidade. Existe a segunda opacidade, que é a da arquitetura e do peso. Uma coisa é você conhecer a arquitetura de uma rede neural. Outra coisa é você conhecer os pesos que compõem uma dada arquitetura e foram treinados com certo conjunto de dados. Né? Porque você pode ter acesso à arquitetura, eu diria que é mais importante. Esses dois são importantes. Você pode ter acesso à arquitetura de um modelo, mas às vezes a empresa investiu muito em dados e conseguiu treinar aquele modelo a um ponto que ele ficou muito bom e ele tem daí um conjunto de pesos com que ele vai conseguir prever com uma dada acurácia. E Deixa eu agora tem. só, deixa eu só dar uma geral pro pessoal, né? A arquitetura, né, é aquilo que estava ali no código dele. Vai ter tantos nodos, as ligações são tal. Então, a arquitetura você consegue meio que ler no código. Os Isso, pesos, né, o que você faz ao treinar uma rede é ajustar os pesos. exatamente. Né? E os pesos ele vai dar, sei lá, numa matriz gigante com um monte de número que você. É difícil saber os pesos e saber o que significa aquilo, né? O Exatamente. peso é a relação entre um neurônio e outro. Então, é aí que está a maior parte da opacidade. Eu acho que até um ponto, Balô, mais simples para explicar ao pessoal é essa questão do software ser aberto ou não. Né? Tipo, quando você programa, né, vocês fizeram lá a programação lá na nossa avaliação, você tem ali o código, né? Então a pessoa consegue ler. Só Uhum. que quando você compila o código, né, o computador ele não lê o código, né? O computador ele lê linguagem da máquina. Você precisa de um programa que transforma aquele código na linguagem que o computador possa ler. E Exatamente. a linguagem da máquina a gente não lê. É, Exatamente. tirando os malucos no comecinho ali que programava direto na linguagem da máquina, a gente não lê. Então, quando você compra um programa, ele vem em linguagem da máquina. Então, você não tem como saber o código. Você não tem como pegar seu Windows e ler o código do Windows. Ele é um Exatamente. código fechado. Entendeu? Então, muitos softwares são de código fechado, né? Principalmente os softwares proprietários são de código fechado. É, Alguns softwares são de código aberto. Aí isso quer dizer que você, se quiser, você pode usar ele normalmente como usuário, mas se quiser, tem um lugar lá em que você consegue ler o código dele, né? Aí o que ele está falando aqui é OpenAI e o código é fechado. Então você não consegue, não só você não consegue ver, saber os pesos, como você, né, não consegue saber exatamente como é que é treinado, nem arquitetura, como nada. é que é a rede, esse tipo de coisa. Hoje as empresas de modelo de linguagem, pelo que consta, assim, pelo que a gente conversa, elas todas usam basicamente o mesmo conjunto de dados, assim, para treino. É muito comum esse conjunto de dados aí. É claro que tem uma variação para o outro, mas a DeepSeek, a OpenAI, né? A Facebook, o Gemini, e tem outras aí, usam um conjunto de dados que tem uma grande porção que é comum, mas a arquitetura varia muito entre uma empresa e outra, né? E essas arquiteturas aí, elas não são abertas, né? Nem o Gemini é aberto, nem o GPT-Chat, o GPT é aberto. Então, existe aí. Porque é uma guerra comercial, né? Como o conjunto de dados, assim, ele já está meio público, quem tiver. Tanto que a OpenAI estava se queixando aí da DeepSeek, que a DeepSeek pegou e treinou basicamente com os mesmos dados. Mas, e é muito bom também o modelo da DeepSeek. É bem interessante também.
é um ponto, né? O conjunto de dados, né, são os dados que você vai usar para treinar a rede, né? E nesse caso dessas redes LLMs, né, é um conjunto de dados muito grande, né? Então é uma quantidade de texto gigantesco, por exemplo, se for para texto, né? É. E, e tem bibliotecas, tem coisas que cedem textos, né? Pra... Tem muita coisa na internet, né? Tem muita fonte de dados para texto, mas o problema não é nem saber. Fonte de dados para texto tem horrores. O problema é que você precisa de um contingente humano para fazer a preparo do conjunto, né? Conforme você vai treinando o modelo, você vai rodando o próprio modelo sobre o teu conjunto para ir melhorando ele, mas você vai precisar de um double check. Eles têm uma estratégia que chama-se Human Reinforcement Learning, que eles usam o próprio usuário. Se vocês forem no robô, você vai ver que tem um troço que você dá ok ou dá ruim, né? Então eles usam o feedback do usuário para eles fazer uma, uma dummy rotulagem ali dos dados, onde vai simplificar mais, vai ficar mais fácil para você selecionar, porque se você for usar um contingente humano para todo o conjunto de dados, se torna muito caro e muito lento o trabalho. Então, existe uma estratégia ali de Human Reinforcement Learning para você selecionar uma porção golden, uma porção dourada de dados ali que vai passar sob revisão humana. Mas tem essa força humana, precisa existir, né, para você fazer um double check do dado, porque não é só texto, né? Ele tem um formato específico para. Porque o que acontece? Você vai fazer um input no modelo, é uma distribuição de probabilidade, né? Qual a probabilidade de, dado uma sequência de letras, entrar e sair outra, né? Basicamente o modelo faz isso, né? O que entra é número e o que sai também é número, né? Porque não sei se eu não vou entrar em detalhe técnico, mas o modelo de todo o neural só consome número. Então, existe uma fase ali no começo que chama-se embedding, né? Que é você pegar um conjunto de palavras e você transformá-la em números, transformá-la num vetor. Cada palavra vai ser um vetor, que a distância entre os pontos é o significado semântico deles. Isso é uma coisa interessante da filosofia, porque isso mudou muito. Isso aí veio né? E nós nunca tínhamos pensado nessa coisa aí. Isso aí não tinha nada, nunca se pensou isso aí em filosofia e resolveu o problema da questão semântica ali, porque você consegue ter uma representação, bom, você consegue conversar com o bagulho, não precisa dizer nada, cara, basta usar o GPT Chat hoje. Você tem Deixa eu esses. perguntar uma coisa. É porque nas aulas a gente viu duas coisas. A gente viu um processo que era extração de propriedades e rotulagem de dado. Aí qual dos dois? É ser rotulagem ou só está extraindo propriedade? Não é nenhum dos dois. Extração de propriedades, o processo de embedding, ele seria basicamente seria basicamente um processo de aprendizagem supervisionado, então você já rotulou de certa modo, mas não é bem uma rotulagem ali. Você tem métricas específicas de embedding que você vai utilizar para definir a distância semântica entre duas palavras ali. Então, você vai construir o que a gente chama de token. Primeiro, tem uma etapa de tokenização. É um processo um pouco diferente do que esses processos mais canônicos de aprendizagem supervisionada ou extração de feature extraction, extração de características, se diz, né, de dados, ou rotulagem de dados para você fazer aprendizagem supervisionada. É tipo uma aprendizagem supervisionada, mas as métricas são diferentes. E, basicamente, você vai transformar em listas de palavras e você tem uma métrica que você vai dizer a distância entre elas, e baseado nessa métrica você vai treinar o modelo para reproduzir um vetor que representa essas distâncias aí. E aí o que resulta disso é uma codificação de cada palavra como um vetor, um espaço. E a distância entre esses pontos, ele representa a distância, o significado semântico entre essas palavras, assim. Existem hoje muitos, aí tem muito modelo pré-treinado para diferentes propósitos de fazer embedding, por exemplo. Eu estou trabalhando numa empresa agora, onde a gente quer fazer a gente está fazendo uma coisa muito interessante aqui, Danilo, fazendo uma ontologia para skills. Esse termo ontologia, ele é usado no departamento de engenharia de conhecimento, que é basicamente você fazer uma análise conceitual estruturada. E isso chama-se ontologia, e é você basicamente estabelecer uma rede interconectada de conceitos
E a gente usa um modelo para embedding, que é um modelo pré-treinado da Microsoft, que se chama CodeBERT, que ela codifica palavras do setor, codifica no espaço vetorial palavras do setor, tokens do setor de TI. Aí ela pega, por exemplo, ela pega Python e aí ela vai ter um ponto lá no espaço que é Python, próximo dele vai ficar as bibliotecas, com Fast API, vai ficar tudo junto ali. Aí do lado já tem uma outra linguagem, que é Java, a GitHub um pouquinho mais distante. Aí vai, né, aí uma coisa lá distante, sei lá, uma coisa mais lá, Microsoft, outra coisa já está mais longe. Então, o espaço vai se estruturando dessa forma. Então, esse é o processo inicial para treinar o modelo. Você primeiro converte tudo em vetor, em pontos, né? Em vetores. E esses pontos eles refletem a estrutura semântica de uma linguagem, a proximidade em significado de termos. E aí é esse vetor que vai ser alimentado para treinar o modelo de linguagem. E o que ele retorna são vetores do mesmo tipo, só que daí ele retorna, né? Daí ele retorna. Aí como é que treina? Aí, você tem uma sequência de vetores, né? Que é basicamente uma frase. E o que ele retorna é o que ele tipicamente retornaria. Só que a nossa conversa começou do preparo de dados. Então, o preparo de dados disso aí é desse tipo assim, por exemplo. Eu vou fazer um input do tipo: o que é filosofia, por exemplo? O que é filosofia? Uma frase que nem é. Mas você caiu? O Danilo caiu. Ou foi eu que caí? Não caí, não. Sou minha cante. Ah, tá. Então, você pode ter uma entrada que é filosofia, que é um texto que nem não está nem gramaticalmente bem construído, mas na saída você vai ter que ter uma resposta ao o tipo de resposta que você quer do modelo, que é, por exemplo, uma resposta gramaticalmente bem construída, do tipo filosofia, uma ciência conceitual, reflexiva, que visa fazer uma elucidação de estrutura de conhecimento, tarará. E isso para esse conjunto de dados existir, esse dataset, ele precisa passar por revisão humana, né? Por isso foi um investimento muito grande para se chegar nesse resultado que a gente tem hoje. Só um esclarecimento também, nessa, ele está falando assim do espaço, né? Distância no espaço. Na matemática e tal, tem uma noção mais abstrata de espaço, né? Espaço aqui, quando fala dimensões, pode ser qualquer dimensão. Então, por exemplo, se eu dou uma foto colorida, né? Então, cada pixel ali, ele tem 3 dimensões, que é um valor de vermelho, um valor de, acho que verde e um valor de azul, né? Então eu posso calcular a distância no espaço da cor de um pixel para o outro, é o quanto eles variam nessas dimensões. Aí, no caso, o processo de embed que o Marlon está falando é transformar uma palavra, localizar ela no espaço, porque esse espaço aí é um espaço semântico, né? É a distância que ela tem de outras palavras. Eu até Talvez. acho que eu tenho aqui, eu estava trabalhando com isso para mostrar. Porque a gente é exatamente isso, mas você pode pegar, você tem técnicas para pegar esse espaço e você projetar ele em 2 dimensões, vou mostrar para você aqui. Projetar ele em 2 dimensões e aí a gente consegue visualizar de forma intuitiva isso aí. E aí acho que o ponto é o seguinte: tal palavra, qual é a probabilidade dela vir junto com tal outra, né? Aí vai ser mais próximo, quanto mais provável Isso, virem isso, juntas. isso é o que o Foundation Model faz. Ele é um estimador que a linguagem é uma distribuição de probabilidade. E, a, e Dá o um, zoom aí. Zoom. e a, não sei se vou conseguir. A linguagem é uma distribuição de probabilidade. Deixa eu ver se você. Opa. E um Foundation Model, ele é basicamente uma distribuição de probabilidade conjunta. Esse é um projeto no qual a gente está medindo a distância. O que eu estou fazendo aqui? Só para. Eu estou clusterizando palavras. Eu tenho muitas formas de escrever os mesmos termos, e eu vou usar uma técnica de BISCAM para clusterizar, para pegar os pontos que são próximos. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso daí transformar eles em número. Aí eu uso aqui um modelo pré-treinado. Deixa eu ver se já passei isso. Eu uso um modelo pré-treinado aqui que é o Colbert.
da Microsoft, que foi treinado com milhões de palavras do setor de coisa, transformo eles em vetor, e aí eu clusterizo, eu agrupo eles segundo o significado. E aqui é o resultado dessa clusterização aqui, ó, nesse plot. É o resultado dessa clusterização aqui. Vamos ver se ele não me deixa na mão aqui. Isso aqui não está rodando, é uma... Então você vê, por exemplo, vamos ver se ele vai rodar ali, mas enfim. Que você vê aqui, por exemplo, ele deu certo, apesar de tudo. Cada estrelinha aqui é o que a gente chama de centroide, né? Eu nomeei eu representei como uma estrelinha. Ele é o centro de gravidade de um dado cluster, né? Então, você pode ver que, por exemplo, que a gente tem o Google Tag Manager, ele ficou perto de Client Installation, Application Hosting, Web, porque aqui são todos conceitos relacionados à parte de cliente, servidor. Tá? Então, eles ficam todos próximos. Se a gente vem mais para baixo aqui, ó, web, aqui é servidor, né? Mas o web é uma coisa de servidor, então ele fica próximo desse cluster, ó, mas já é uma coisa diferente, ó. Então, ele vai agrupando as coisas de forma semanticamente próxima. E aqui eu clusterizei, daí eu separei eles segundo um critério de similaridade ali, porque eu queria pegar termos que eram sinônimos aqui. Se você pegar tudo, por exemplo, o que é rosa aqui, vai ver que eles são termos muito parecidos aqui, ó. E-publishing, web publishing, online publishing, digital publishing. Então, esses conceitos que têm esse significado relacionado à publicação, eles ficaram com esse rótulo aqui, dessa cor aqui. Você pode ficar azul aqui, por exemplo, ó, Protopy Software, Proto.io, Software Protobuf. Então, aqui, e aqui, ó, Proto.io. Então, aqui ficou esse cluster aqui com esses termos que têm esse significado próximo. Então, essa é uma técnica, aqui é um exemplo bom de aplicação de machine learning. Tem várias etapas aqui, né? Que é fazer o embedding, que é clusterizar, né? E representar graficamente isso aqui. Ficou legal isso aqui. O que mais, gurizada? O que vocês querem? Então é isso, pessoal. Façam perguntas aí agora. Acho que tinha uma pergunta aqui no começo que eu falei para pedir para deixar para o final. Que assim, o curso é sobre ética da IA, né? Aí acho que a Ana, que ela quer uma pesquinha para o TCC, ela perguntou assim, quais são temas que você julga interessante, assim, temas na computação, na IA que poderiam ser tratados por pessoal que não é da computação, né? Então, talvez temas assim de ética ou de outras questões, talvez, de epistemologia da IA, etc. Certo. Bom, vou falar. Eu venho da área, eu venho dessas pesquisas de ciência cognitiva, tu lembra, né, Daniel, que eu trabalhava muito com essas coisas. E eu tenho uma pesquisa que eu não sei, não lembro o ano agora, mas deve ser uma pesquisa lá de 2000 e alguma coisa, que era sobre os taxistas de Londres. Fizeram um exame do hipocampo desses taxistas e perceberam que esses taxistas ele tinham um hipocampo muito maior. O hipocampo é uma área no cérebro responsável pela navegação e memória. E eles tinham um hipocampo muito maior porque eles dirigiam pela cidade toda, eles tinham um mapa da cidade na cabeça. Depois que surgiu o aplicativo de navegação, aí, fizeram essa pesquisa com usuários e viram que essas pessoas tinham um hipocampo menor. Agora, recentemente, surgiu uma pesquisa que fizeram ressonância magnética funcional com pessoas aprendendo e utilizando, aprendendo manualmente, como a gente aprendeu, Danilo, relendo um livro, e pessoas utilizando o GPT-Chat. E perceberam que a atividade neurológica em pessoas que utilizavam era muito menor. Então, a gente está terceirizando, e eu sinto isso quando desenvolvo, assim, eu fico constrangido comigo mesmo do modo como eu trabalho hoje, e não tem outra alternativa, porque hoje o que a gente faz em termos de desenvolvimento utilizando essas tecnologias é algo
que tá... Cara, eu faço coisa assim em meia hora que sem essas tecnologias demoraria 6 meses para fazer. É absurdo o que a gente faz hoje em termos de desenvolvimento utilizando inteligência artificial, sabe? É absurdo. E as empresas, elas já entenderam isso e elas querem cada vez, todas elas estão utilizando e todas elas estão já nesse ritmo de desenvolvimento. Só que isso tem uma consequência humana muito grave que a gente ainda não está conseguindo. Já dá para ver o que vai acontecer aí, né? Vai gerar um batalhão de zumbi aí. E aí fica a questão de como lidar com isso, né? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas, uma criança, por exemplo, uma criança, se ela se desenvolver só utilizando um modelo, só utilizando o GPT-Chat, por exemplo, ela vai terceirizar toda a parte de processamento dela, assim, então essa é uma questão bem delicada e as consequências disso eu entendo que serão bem graves, né? É tipo a relação do cigarro nos anos 50 e 40, que tu ia no médico e falava, ó, doutor, tô muito estressado, ele te dava uma carteira de cigarro e falava, tá, vai fumar um pouco, né? E depois a gente percebeu que gerava câncer. E assim, a IA é uma coisa assim, tem esse lado. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa, eu me sinto às vezes constrangido. Tem coisas tem códigos que eu escrevo junto com a IA que depois eu tenho que dar uma estudada no código. E é umas coisas que eu fico olhando e falo, cacete, mano, isso aqui demorou um horror para fazer, velho. Sabe? Então, às vezes eu tenho que escrever coisa por mim, eu já tô até meio enferrujado de escrever código sozinho, porque a gente não escreve mais. E não dá para você querer escrever, porque senão você perde o time. E esse é um ponto interessante, né? E é uma crítica que eu acho correta, né? Só para uma contextualização, né? A questão dos taxistas de Londres, né? Porque acho que em Londres, no passado, você tinha uma prova, né, para ser taxista. Tinha uma prova como se fosse um vestibular super difícil, que você tem que saber o nome de várias ruas de Londres e tal. Acho que é por isso que eles fizeram lá em Londres. Mas você tem essa questão da IA, né? Porque até vou dar outro curso nesse curso, né? Que é sobre temas em epistemologia da IA. E um dos temas é a questão da extended cognition, né? Então, por um lado, você tem como é que chama? Empoderamento, né? Mas, por outro lado, você tem a questão da dependência, né? Então, são duas questões, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser tipo meio que ludita, né? É engraçado que acho que tem um texto de Platão, né, que ele fala que tem um personagem que fala assim que a linguagem é ruim porque a linguagem mata a memória, né? Então, porque a gente escreve coisas e guarda, a gente deixa de treinar a memória. Então, interessante. Então, tem que tomar cuidado, porque a linguagem também já é uma coisa, um tipo de standard cognition, né? Mas, assim, o caso da IA parece ter algo a mais, né? Que o próprio processamento é fora. Paradigma é A gente tem outro. que pegar. A gente tem que Paradigma. pegar. Então, assim, uma coisa importante assim da gente que está fazendo ética da IA assim, é fazer a crítica, mas tentar pegar exatamente o ponto, né? Tentar fazer distinções, né? Por exemplo, essa questão. Qual é a diferença de livros? Né? Livros, de alguma forma, também é uma maneira de externalizar a cognição. Né? Então, você tem um dicionário, você não precisa estar guardando vários significados na cabeça, porque você sabe que você pode olhar no dicionário, você pode olhar na lista telefônica, você não precisa. No seu próprio celular, você guarda o telefone de um monte de gente, você não precisa guardar na cabeça. Então, essa questão do standard cognition tem em muitos casos, mas talvez no caso da IA tenha algo a mais, né? E esse algo a mais que a gente tem que tentar entender o que Não, é. mas Talvez seja o fato do próprio processamento ser externo. é uma terceirização da cognição que a gente está fazendo. A gente não está fazendo extended cognition, porque assim, ó, quando a gente usa a linguagem como uma forma de memória estendida, e isso é muito, eu lembro disso aí, isso é muito real, você ainda tem que ler. Agora, isso talvez não seja tão aparente para você que trabalha no setor da educação, porque, assim, quando alguém te entrega um texto produzido por IA, você questiona o aluno e diz assim, pô, você nem leu o troço. Então, para você, fica muito meio no stand cognition, porque você fala assim, porra, mas você produziu o texto, não lê, pelo menos leia. Então, você fala, pelo menos leia. Só que quando você está no, mercado de trabalho, não importa se você leu, só importa se funciona.
Quando você está numa empresa e você cria uma solução, e essa solução pode ser uma solução de teor científico agudo, assim, né? Você pode estar trabalhando com coisas muito profunda, não sei, você pode estar, por exemplo, tem uma startup que eu trabalho junto com, que eu sou empreendedor com os caras, que a gente detecta incêndio em floresta, e a gente tem um dado momento lá que a gente tem que, baseado na foto e em outros parâmetros, a gente tem que estimar exatamente a localização do fogo. Então são coisas bastante técnicas. Mas tu imagina você criar a solução, você roda o código, você verifica que o ponto é o ponto lá, só que você não sabe muito. Eu estou dizendo que seja o caso, mas pode ser que você faça e a IA consegue fazer isso. E você não sabe bem como é que funciona. Você simplesmente. Aí você terceirizou, cara. Você funciona, vai para a produção e você não sabe como funciona. Você só foi o quê? Você só é um cara que traz e leva. Então, acho que a situação é um outro paradigma, eu acho, o que se coloca hoje com essas IAs, hein? Uma terceirização da cognição. O Ed Glenn está perguntando se essas situações já ocorreram antes. Como eu tenho falado, sim e não, né? Sim, em algum sentido, mas parece que tem, nesse caso, tem algo a mais, né? E você estava falando assim dos alunos, eu estou lembrando que estou passando um tipo de atividade, muitas vezes nas aulas de teoria do conhecimento, que é simplesmente da pessoa ler e ela circular um trecho do texto. Exatamente para dificultar o uso da IA, porque a IA ela tende a criar palavras, né? E aí, às vezes, eu recebo trabalhos que tem um trecho ali que ele faz sentido no texto, mas ele não é exatamente, ele não está exatamente no texto, né? E aí você vê que a pessoa, na verdade, usou a IA. E exatamente essa que é a questão que eu ficava na minha... Será que o aluno simplesmente ele não foi, ele não checou se aquele trecho estava no texto? Não, ele não checou. Ele simplesmente pegou a resposta ali e botou. Se ele tivesse pegado a resposta da IA e simplesmente procurado no texto o trecho que é parecido com aquele da IA, ele teria tirado 10. Sim. Mas assim, o problema é esse, que tem um uso da IA que parece ser de ferramenta. Vamos dizer, se ele pegasse dicas com a IA e checasse no texto, seria um tipo de ferramenta. Mas ele simplesmente terceirizou, porque ele não pegou uma dica, né? Ele pegou aquilo dali e pegou pronto e entregou, né? Então ele não se deu nenhum trabalho de ler o resultado, de pensar o resultado, né? Então talvez, acho que essa distinção é interessante. Uma coisa é você usar como ferramenta, talvez a IA possa te ajudar a entender determinado conceito, ou sei lá, resumir o texto. A IA ela tem uma função, não sei se ela tem para a função não paga, mas ela tem para o pago, que é que você pode conversar com ela. Isso é muito legal. Eu faço muito isso quando eu preciso refletir sobre um problema. Eu saio caminhar e eu falo, tu tá aí? Ela, sim, tô aqui. São conversas curtas, não é aquele texto enorme que ela produz. Então você pergunta, como é que funciona o embedding? O embedding, primeiro você tokeniza, depois você converte as palavras para vetores, depois você usa uma métrica adequada para medir a proximidade e tal. E você vai, mas me explica tal coisa. Sim, isso é importante. Aí você vai... Cara, isso é fantástico, porque ali você realmente não está terceirizando, você está tendo um diálogo, basicamente como você teria com um professor, sabe? Só que ele tem mais paciência e mais tempo, sabe? E isso é fantástico. Agora, quando a gente vai lá e simplesmente coloca uma frase, ela gosta aquele texto, e às vezes agora ela gosta de PDF, né? Ela gosta de tudo pronto, aí, rapaz, aí é complicado, sabe? E aí a gente está terceirizando daí a cognição, muitas vezes. Sobretudo quando é uma coisa porque, como eu digo, na questão da educação, isso não fica tão aparente, porque se você questionar, porque o critério é se o aluno sabe ou não sabe. Então você pode questionar ele, perceber se... não é que você pode perceber, mas é importante que ele saiba ou não saiba o que está dentro do texto. Você pode questionar ele porque ele precisa saber, o critério é ele saber ou não saber. Mas quando você está trabalhando no mercado de trabalho, isso é irrelevante. Ou pelo menos secundário. Ninguém está preocupado se você sabe o que está ali. Todo mundo está preocupado se aquilo que você colocou ali vai solucionar o problema. E aí você terceiriza, cara. Porque como isso não é importante, se você realmente tem conhecimento em detalhes daquilo que está dentro do teu código, da tua solução, só o que vai ser importante vai ser se aquilo vai solucionar o problema que está em produção.
E aí você acaba terceirizando muitas vezes. Você não tem conhecimento, às vezes, exatamente do que está acontecendo ali. Então, de fato, eu acho que esse é um problema. Acho que responder a questão da Ana, né? Então, pessoal, a gente está chegando aqui em 1 hora, né? Que acho que é um tempo educado de tomar da vida dos outros. Mas é isso. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, façam agora ou cale-se para sempre, né? Se não tiver, vamos liberar aí o Marlon, que ele tem que trabalhar, tem que estar no trabalho 11 horas, né? É isso aí. Mas se tiverem alguma pergunta aí, podem fazer, porque senão a gente vai terminar. E aí, qualquer coisa, vocês podem falar com ele aí no futuro. Ah, tá. O Samara falou que é muito interessante pegar a IA para conversar. Né, eu nunca fiz isso, eu nunca tive o versão paga da. Até pensei que seria interessante, depois que o Marlon estava falando aí de pegar para conversar. Ah, cara, é fantástico. Então perceba que nesse caso aí você realmente está usando para corrigir algo que você tem. Como você pode usar um livro, etc. Né? Não é qualquer uso da IA que é necessariamente ruim. Né? Mas realmente o problema é esse. Quando você pega a IA para resolver o problema e você não Paga sequer checa. é. Você, você Essa função da conversação, ela tem um botão ali, isso eu recomendo muito, é muito legal, assim, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, assim, é muito legal, assim, você... E como é uma conversa, são textinhos curtos, ela vai conversar mesmo com você, ela não vai ficar num monólogo extenso e você pode interromper ela, então vale muito a pena de experimentar isso. E é uma coisa também que a gente, tem uma coisa talvez de cuidado pessoal, né? Tipo, passei o pessoal aí para eles fazer código no Copilot, né? O Copilot ele tem um IA, né? Então até na aula, né, tinha hora que eu ia escrever a linha, eu colocava uma letra, ele já dava a linha toda, tipo assim. Talvez pelo nome da função que eu dei, ele já entendia o que eu queria fazer E o e já contexto, dava, né? Então, obviamente, o que você está trabalhando, que dali é uma mão na roda. Agora você tem que também ter um cuidado ali de você, beleza, ele está fazendo para mim, mas uma coisa é ele fazer para mim uma coisa que eu sei fazer, outra coisa é eu deixar de saber fazer porque eu tenho aquela muleta, né? Aquela muleta. E acho que essa tem uma linha fina aí que é complicado de você saber, né? Tipo, difícil você não. Tipo, é um recurso que está lá. Seria burro não usá-lo, né? No caso do mercado de trabalho, como o Ramon está falando, é até impossível, porque você vai perder na concorrência. Então, mas isso aí é uma coisa assim, ó, o ser humano é um bicho meio estúpido, assim, na coletividade, né? Inclusive, enfim. Inclusive, tem até umas pesquisas que comparam o ser humano até com câncer. É interessante essas pesquisas aí. Mas, assim, o ser humano, coletivamente, é um animal muito burro. E a gente não sabe, Danilo, qual o preço que a gente vai pagar por isso no futuro. Esse é o detalhe. A gente não sabe. Eu sou pessimista. Eu acho que o preço vai ser caro, viu? Porque a gente, em nome da competitividade, a gente está sacrificando coisas assim que a gente não tem noção ainda, sabe? Bom, é como eu digo, a sociedade renascentista foi o que a gente teve de melhor, eu acho, intelectualmente falando, assim, sabe por quê? Porque não tinha tanto recurso, acho que foi um equilíbrio muito. Tanto que se produziu de arte ali, se produziu quer seja na música, nas artes visuais, na literatura, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vem, ó, descendo a ladeira da mediocridade, porque a gente terceiriza, porque a gente gasta nossa energia com outras coisas. Mas desse caso, eu acho que o impacto vai ser muito drástico. Inclusive, eu vi uma entrevista com uns caras da Google essa semana, falando que em 2027 ele disse que vai ser um pico de distopia na sociedade causado por IA, nunca visto na história da humanidade. Ele diz, né? Então, e o que quer dizer com distopia aí? que seria o oposto de uma utopia, né? Seria uma situação de desemprego geral, seria uma situação de calamidade muito grande causada pela IA, né? Que vai levar que vai levar a um ponto de readaptação, provavelmente, né? Mas que vai ter um custo muito alto. E o problema é esse, que a gente não tem. E aí entra a IA junto nisso. Talvez a IA nos ajude um dia nisso. A gente não tem capacidade de prever, o nosso sistema é muito complexo.
A nossa sociedade é muito complexa e nós, como indivíduos, a gente atende a critérios bastante biologicamente simples, né? Ter recurso, casalar, a vida humana como ela é, né? E a gente deixa de vislumbrar as coisas a longo prazo, assim, elas ficam muito no âmbito da fantasia. Só que certas coisas têm um custo alto, né? Eu acho que a IA vai ter vai nos levar a pagar um preço alto, que não quer dizer que vai fazer com que a espécie como um todo vá sucumbir, mas que a gente vai nos levar a situações bastante complicadas, porque a gente não simplesmente não leva a sério e não avalia com seriedade e talvez não tenha condições de avaliar a implicação que tudo isso vai ter. Porque ter condições de avaliar é um ponto importante para quem quer refletir sobre isso, né? Ser epistemologicamente capaz de vislumbrar as implicações, porque às vezes não dá nem para ter acesso epistemológico a isso, né? Então é isso. Obrigado, viu, Marlon? Obrigado a Vamos ficar vocês por aí, aqui. espero ter contribuído. Fico feliz de ver que esse tema tá aparecendo aí nas universidades do Brasil, é mais que importante, hein? Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.